Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro episódio de Histórias com Charutos. Desta vez temos o representante da marca Davidoff em Portugal, o Vasco Carril. Vasco, como estás? Tudo bem? Olha, estou impecável. Muito obrigado pelo convite. Obrigado eu por teres aceito o convite. É um gosto muito grande estar aqui. Acho que, pelo que temos visto, está-se a fazer coisas bastante interessantes. Está. Para o mercado em geral, para os consumidores em geral. E estou cá para termos a nossa conversa, não é? Exatamente. Sobre os charutos. Vamos falar também sobre a marca do qual tu és representante, a Davidoff, uma marca que nós temos vindo a trabalhar no Estoril Cigar Circle e que temos todo o gosto em trabalhar com esta marca. Antes de mais, eu vou fazer uma pergunta para lá em casa, quem nos estiver a ver, na casa, no escritório, onde estejam, que não te conhecem. Eu tenho a sorte de conhecer como amigo pessoal, mas quero que as pessoas lá te conheçam. Então a minha primeira pergunta, digamos assim, quem é o Vasco Carril? Isso vai dar já 3 horas aqui. Não vai dar 3 horas. Não, olha, então tenta resumir. O meu nome é Vasco Carril, tenho 25 anos, não se nota, mas é o que é. Estás bem. Estou bem, não estou? Aparentemente estás bem. Não, tenho 44, quase 45 anos, 2 filhos. Sou de Sintra. Aqui pertinho, é verdade. Não apanhaste muito trânsito hoje? Não, foi sempre a andar. Boa. Foi sempre a andar, tranquilo. Nasci e cresci no bairro da Tabaqueira, portanto estamos a falar de um bairro com história no mercado do tabaco. E é isto, trabalho na indústria há praticamente 20 anos. Em várias empresas, não só na Davidoff, já estive em várias empresas da indústria. Ok, já vamos alongar um bocadinho esse tema. E é um bichinho, sabes, que quando entras é muito complicado sair. Já tive outras experiências fora, mas depois dá sempre aquela... Boa. No teu mercado de trabalho, correto? Sim. Ok, e é isso que realmente tu gostas e que te faz feliz? Gosto muito. Trabalhar com os charutos, trabalhar com o tabaco em si, Tabaco em si, charutos em particular, obviamente. Estamos a falar dentro do negócio do tabaco. Os charutos é uma coisa à parte, não é? Perfeito. É diferente, é distinto. Bem, para começarmos aqui a nossa conversa, eu ia sugerir, não é? Como é panágio deste podcast, acendermos um charuto. Eu trouxe-te aqui uns charutinhos para nós degustarmos. Trouxeste, mas hoje não vais fumar dos teus. Então há surpresas hoje? Hoje fumas dos meus, pode ser, então, claro que sim, nunca se recusa um charuto de um amigo. Vamos a isso então, vamos a isso. Muito obrigado pela gentileza. Então o que temos aqui, um Davidoff, correto? Um Davidoff. Poderia ser um cubano, mas não, é um Davidoff. Antes de 91 também podia ser um Davidoff. Exatamente, estou a dizer, exatamente. Havia Davidoff cubanos, exatamente. Mas Winston não. Churchill. Fala-nos um bocadinho deste charuto. Isto é uma linha que entrou recentemente no mercado português, correto, Vasco? Olha, este Davidoff Winston Churchill, a linha original, estamos a falar da anilha branca da Winston Churchill. É um charuto muito vendido em todo o mundo. Em Portugal chegou, creio que há 2 semanas, relativamente. Muita gente já perguntava pelo Winston Churchill lá Já vinham vindo, não é? Até porque tem outras referências, como o Late Hour, não é? Que está no nosso mercado já há algum tempo. O Late Hour já está há algum tempo, é um topo de gama da Davidoff, mas muita gente perguntava pela anilha branca. E então, por que não é? Vamos trazer a anilha branca do Winston Churchill, falamos de um charuto composto por 4 tipos de tabaco diferente: Equador, México, Nicarágua e Dominicana. Bastante interessante de fumar, intenso, atenção, não é muito forte, mas é intenso. Em grau 3, Fortaleza, mais ou menos, 3 a 5? 3,5. 3,5, boa. 3,5. Muito intenso em aromas, principalmente madeiras, noz, um bocadinho picante no segundo terço. Agrada-me, a mim agrada, mais cor no primeiro, mas muito agradável de fumar em 3 formatos diferentes. Aqui estamos a fumar um Churchill. Mas há o Robusto e há o Toro, em Portugal. Depois, noutros... Também chegou agora a Portugal essas 2 vitolas? Chegaram esses 3 da anilha branca de Churchill, chegaram essas Churchill, Toro e Robusto. Robusto sendo aquele que é mais consensual no mercado português. Sim, no mercado português, se calhar eu julgo ser o Robusto. Não só no mercado português, mas no mercado português o Robusto é aquele que
que sai mais, não é? Que sai mais. Eu particularmente tenho gosto, tenho vindo a aprimorar o meu gosto para vitolas mais longas e mais finas. Porquê? Porque acho que é um charuto mais elegante, um charuto que leva algum tempo, mas que não vai ser fortificado com a passagem dos terços. Entendes o que eu estou a dizer? E é uma maneira de fumar com mais classe, na minha visão das coisas. Agora, a minha vitola preferida, sem dúvida, que é o Robusto. Vamos então, olha, vou analisá-lo. Primeiramente, a capa dele é lindíssima, está bem? A anilha dele também. Capa Equador, é linda, dava praticamente para fazer um casaco. Lindíssima, perfeita. A anilha é lindíssima também, aqui com o logo do Winston Churchill, em branco e dourado. Vou sentir o odor dele. É importante para quem está a ver este podcast, eu não conheço este charuto, é a primeira vez que estou a tê-lo em mão. E sempre que isso acontece, o que é que eu gosto de fazer? Gosto de olhar para o charuto, gosto de sentir o odor do charuto, o aroma dele, gosto de ter uma primeira percepção do que eu tenho em mão. Isto é muito importante quando nós temos um charuto pela primeira vez, concordas? Concordo. Até às vezes se diz que se deve fumar a frio. Ou seja, dás-lhe o corte. A seguir ao corte. Exatamente. E dás sou dessa opinião também. Dessa opinião. Mas sem o aquecer. Ou seja, sim, sem acender o charuto. Dás o corte, fazes uma puxada ou duas para sentir. E já se consegue sentir às vezes alguns dos aromas principais. É giro. Então vamos então começar a preparar este lindíssimo charuto e obrigado mais uma vez por teres trazido este charuto e teres-me dado a oportunidade de experimentar em primeira mão. Está bem? Muito gosto. Vamos aqui, olha, em relação ao corte, diz-me. Vou só aqui tirar o meu cortador e o meu isqueiro. Olha, na minha opinião, diz-me, o corte, quanto mais pequeno, melhor. Eu também sou desse. Mas isso é a minha opinião. Porquê? Porque mesmo que esteja mal, ainda tens tempo de corrigir. Podemos corrigi-lo. Se cortares muito... Isso é uma realidade. Em relação ao corte, eu não sei se as pessoas já viram, eu não quero tornar repetitivo, como é óbvio, mas é interessante sempre falar nisto cada vez que estamos aqui no podcast, porque pode haver sempre novas pessoas e é sempre uma maneira de elucidar as pessoas a pegar no charuto e a cortá-lo. Como neste caso temos aqui, eu já falei, temos aqui uma ligeira capa, digamos assim, com uma linha que chama-se gorro, e o corte é sempre acima desta linha. O corte deve ser preciso, como o Vasco disse, é sempre melhor por defeito que por excesso, ok? Porque neste caso, se nós errarmos o corte ou o charuto ficar demasiado apertado conforme vamos fumando, não há problema nenhum, damos-lhe um segundo ou um terceiro corte, não é? Que há essa possibilidade. Em relação ao corte, é um corte firme, colocamos o dedo, utilizamos o cortador e vamos rodar e o corte feito. Está bem? Não tem muito que enganar, fica só esta ligeira capinha, não dá para ver lá para casa, mas eu vou mostrar mais ou menos, uma ligeira capinha e o corte está feito. Vamos então experimentar este charuto a frio, Vasco? Vamos. Consigo notar couro. Couro e madeira, foi as primeiras notas que consegui identificar. Que são umas também das mais evidentes neste charuto? Nesta linha. Boa. Bom, vou passar o acendimento dele. Olha, eu sugeria para este charuto, e segundo já tenho lido algumas coisas, da linha de Winston Churchill, linha branca, a anilha branca, eu sugeria um chá. O que é que me dizes? Olha, digo-te que sim. Um early, talvez? Se fosse uma opção alcoólica, eu diria um whisky. Um whisky. Até podia ser um rum, mas um whisky escocês. Ok. Que até é aconselhado pela Davidoff como pairing. Ok, boa. Uma sugestão não alcoólica. Um chá. Um Earl Grey, por exemplo, pode funcionar muito bem com esta. Ok, boa. Vou pedir à nossa produção para providenciar um chá, está bem? Entretanto, nós vamos acendendo aqui o nosso charuto. Vou-te pedir o teu. Claro que sim, também. Claro que sim. Vou só acendê-lo aqui. Mais uma brigazinha aqui com o meu microfone, ele adora-me. Mas faz parte, sabes que isto, se não houver esta briga, pelo menos em outros podcasts que eu tenho visto,
Há sempre uma brigazinha, faz parte, é a personalidade dos nossos microfones. Eu, como estou habituado a cantar, sabes? Não... Também és cantor, Vasco. Não sabia dessa tua faceta. Só se fosse para a malta fugir já. Não sabia dessa tua faceta. Quanto ao acendimento do charuto, devemos sempre acendê-lo de fora para dentro, está bem? O charuto, ao contrário do que se pensa, ele não gosta de fogo. Esta é uma realidade, o charuto não gosta de fogo. E quando digo fogo dá-lhe intensidade quando estamos a acender. Sempre que estivermos a acender o nosso charuto e virmos que há uma labareda, nós devemos afastar o nosso isqueiro e aquecer o charuto e não queimá-lo, está bem, com o fogo. Começa bem. Lindo. E o meu está aceso. Vasco, toma o meu isqueiro. Muito obrigadinho. Vou tirar aqui este celofane, não interessa. E já chegou, olha, chegou o nosso chá. Esta equipa é fantástica. Maravilha, obrigado. Uma velocidade fora do comum. Vou colocar aqui o teu chá. Muito bonito chá. Muito obrigado. Obrigadíssimo. Excelente charuto. Excelente. Obrigado, Vasco, por esta oportunidade. Olha, espero que gostes. Até agora, excelente. Obrigadinho. Construção, podes colocar aí. A construção é aquilo que estamos habituados pela Davidoff. Eu não me canso de falar da qualidade de construção da Davidoff, porque é realmente incrível. Eu ainda não apanhei nenhum charuto da Davidoff que estivesse preso. E para quem lá está, quem nos está a ver, quando eu falo preso, é o fluxo dele, não conseguimos ter um fluxo na totalidade, não é? Em que puxamos e não vem fumo do nosso charuto. Isso não acontece com a Davidoff. Sabes que na Davidoff não há máquina de tiro. Ou seja... Não existe máquina de tiro? Não. O rigor na construção, nas pessoas que o constroem, porque para enrolares um Davidoff tens de ter pelo menos 10 anos de experiência como torcedor. Verdade. E a confiança nessas pessoas é tão grande, para além de todos os processos de qualidade que há no in-between, mas não tem máquina de tiro, porque provavelmente não vai falhar. Não vai falhar. Fala-se que há certos charutos da Davidoff que têm mais de 40 pontos de controle. É correto? Tem mais. Se estivermos a falar de um Royal Release, que estamos a falar de um topo dos topos. Excelente charuto, já tive a oportunidade de gostá-lo. É incrível. Tanto na Vitola Salomon como no Robusto. Estamos a falar de 170 pontos de controle. 170 pontos de controle num charuto. Todos os charutos da Davidoff, antes de vir para a nossa mão, passam por 300 pares de mãos. Portanto, estamos a falar que a nossa é 301. Que é fenomenal. Eu acho que neste momento um charuto, não só da Davidoff, mas é dos produtos mais artesanais que existem, não é? É totalmente à mão, desde a semente até vir para a nossa mão, passa por milhares de processos, sempre à mão. É muito artesanal. Por isso é que eu digo que é sempre diferente do resto do mercado de tabaco. Claro. E eu compreendo é uma isso. obra de arte, não é? É uma obra de arte. E nós temos de ter a noção que, como tu estás a dizer, passa por várias mãos. É um charuto é um produto 100% artesanal. E também temos que ter a noção que um charuto regular, não estamos a falar em edições especiais, nem regionais, nem séries limitadas, não é? Mas temos de ter sempre a noção, um charuto regular, desde a semente até à nossa casa, ou quando adquirimos o charuto, estamos a falar no mínimo 2 anos. No mínimo. E as pessoas não têm essa noção. Pensam que isto chega ali, enrola tabaco e já está. Não. Este charuto, no mínimo, eu já te vou perguntar e já me vai responder essa questão, porque hoje vou aproveitar também.
para tirar aqui algumas... Há coisas que eu posso não saber, né? Não, sabes. Se não souberes, eu tento saber. Mas um charuto regular tem no mínimo 2 anos de preparação até chegar, desde a semente, cultivar, desde deixar crescer o tabaco, desde apanhar o tabaco, controle de amadurecimento ou não, dependendo do tipo de folha de tabaco ou do que se quer fazer com aquele charuto, são no mínimo 2 anos. 2 anos o mínimo, porque estamos a falar se calhar em charutos, por exemplo, já que vamos falar aqui em Davidoff, o 111, o Linha de Ouro, não é? Estamos a falar... Estás a falar de um... Mas vamos falar, não é? Também não, mas as pessoas vão entender. Sim, quanto tempo demorou entre a semente até ter esse charuto, o Linha de Ouro 111, correto? Às nossas mãos. O ouro branco é um puro, e eu digo um puro porquê? Porque muita gente acha que um puro é um charuto cubano, os outros não. A definição de puro é um charuto que é feito com tabacos da mesma proveniência. Exatamente. E o ouro branco é um puro dominicano. É um puro dominicano. Estamos a falar que vários tabacos que compõem esse charuto. E o 111, o que é? Porque é o ouro branco 111. E no tabaco o envelhecimento não se faz como nas bebidas. Nas bebidas normalmente é uma média das bebidas que constituem aquela garrafa. Não é? No tabaco é a soma do envelhecimento dos tabacos que constituem um charuto. E o 111, estamos a falar que a soma dos tabacos que constituem o ouro branco, este novo, tem 111 anos de envelhecimento, ou seja, há folhas daquele tabaco que têm 4 anos, outras têm 8, mas há outras que têm 18, 50, 20. 50 não, disse 50 não 50 sei não, se mas tem 18 e 20, com mais envelhecimento tem 30. 30, era o que eu ia dizer. Eu acho que portanto, todas juntas estamos a falar de 111 anos. Epá, estamos a falar de... Neste caso, estamos a falar do ex-libris, não é? Do topo do topo. Eu não tive a oportunidade ainda de degustá-lo, esperemos que sim, até porque não é um charuto barato, correto? Sabes pode dizer lá para casa, pode dizer para quem nos está a ver. Não é caro, é valioso. É valioso. É valioso. O preço é sempre... É relativo. O preço é relativo. Mas podes-nos dizer o valor deles no mercado português? De um charuto? Sim, vêm poucos, obviamente, para Portugal. São 750 euros uma unidade. O antigo, que já não existe, quem tiver a possibilidade de conseguir, acho que era 600 euros. Era, mas também não vieram muito. Eu salvo erro, acho que vieram 5 para Portugal? Não, vieram 10. 10, ok. Vieram 10. Ok. Felizmente venderam-se todos e rápido. Porque estamos a falar de um artigo de... eu não te sei explicar muito bem se é um de coleção. Para mim não é. Para mim é para fumar já. Não é, mas eu imagino mas se é de coleção, se é para um momento realmente especial, é uma obra-prima. Uma obra-prima. É um ex-libris deste tipo de produto. Todo o detalhe, toda a construção, a anilha, a capa. Não vês um risco na capa. Sim, aquela capa parece que foi desenhada para estar ali. Não há um veio que se note, não há uma ligeira tonalidade diferente. É lindo, mesmo a caixa. A caixa é um espetáculo. Estamos a falar de uma caixa de um charuto. Se tu vires a caixa, é toda madeira, que tem um ímã que tu clicas e ele até faz tac, sabes? Só aquele som. É um bocadinho como quando abres o isqueiro e faz plim. Quando fazes do pão a abrir. E o Davidoff também faz. Sim, mas o Davidoff também é um do pão. É um do pão, correto? Corta. Não, mas todos esses detalhes fazem a diferença. Eu noto que em alguns charutos da Davidoff, qual é o de Quiro, ele tem ali pequenas nuances em que dá a noção que é feito para o cliente e pensado para o cliente. Desde a maneira como está colocada a abertura para tirar o charuto da caixa, a maneira como a caixa... Já notaste isso? Já anotei, claro que sim. Olha, é giro. Claro que sim. Muitos deles, por exemplo, se vem uma caixa, ela está selada, têm a preocupação de trazer uma ligeira banda para tu puxares o charuto e não estás ali a escarafunchar, digamos assim, na caixa para tirar o charuto. E essa pequenos, grandes pormenores
que nós vemos na Davidoff, é impressionante e dá-nos aquele sentimento que quase que aquilo foi feito para mim. Não é? Eu comprei aquilo, mas quase foi feito para mim. Isso é extremamente interessante. Sim, é o cuidado com o detalhe, é o cuidado com o pormenor. E por isso é que às vezes eu fico um bocado, não fico chateado nem triste, porque cada um fuma aquilo que quer e que gosta, e isso é o e que fumem muito e que fumem de várias proveniências, porque se calhar há 10 anos atrás também só se dizia que os vinhos do Douro é que eram os melhores. E hoje já falas de Alentejo, Dão, Lisboa, e um bocadinho passa-se isso nos charutos. Estamos a chegar lá, mas fico um bocado às vezes triste porque não gosto da Davidoff. Mas de qual? Exatamente. Não é? De qual? Há tanto porque um dos nossos cuidados é dar a experiência ao consumidor que ele realmente gosta. E tu às vezes podes fumar um Davidoff que não vai de encontro ao teu palato. Exatamente. Se estás habituado a fumar um charuto mais forte ou mais intenso em aromas, não vais começar com um Signature, não te vai satisfazer. Mas por isso é que a Davidoff tem o Signature, o Gran Cru, o Aniversário, o Millennium, o Nicarágua, o Escúrio, o Winston Churchill. O Nicarágua é fabuloso. Para mim é o melhor tabaco. Isto é na minha opinião, atenção, vale o que vale. Mas o tabaco Nicarágua da Davidoff é fora do comum. É brutal. É brutal. Eu sou suspeito, não é? Tu és suspeito, também não vou perguntar o que é que tu achas. Mas que eu sei que tu também gostas das coisas. Sem falar das edições especiais ou das edições limitadas, se falarmos da linha regular da Davidoff, para mim é Nicarágua. Para mim é Nicarágua, principalmente o Diadema. É o meu cheiro. Um duplo figurado, tem os terços muito bem delineados, consegues sentir realmente um 100% Nicarágua. 100%. É o único charuto da Davidoff que não tem Dominicana. Okay? É um 100% Nicarágua. Muito. O Diadema é fenomenal. Eu atrevo-me a dizer que... Olha, eu acho que olha de olhos nos olhos com qualquer charuto super premium. Sim. E estamos a falar de um charuto que custa 26 euros a unidade. Sim. Eu adoro. E aquela bitola dele, o Diadema, é excelente. Acho o charuto lindíssimo, umas nuances brutais para o meu palato. Eu adoro. Falar em palato, estamos aqui no nosso primeiro terço do nosso excelente Davidoff Winston Churchill. Lindíssimo, que eu estou a adorar. E vamos, se calhar, dar aqui já a primeira provazinha com o nosso chá para ver como é que fazemos aqui o nosso pairing e o que é que achamos. Lá em casa, saúde. Saúde. Vai bem? Vai muito bem. Vai muito bem. Espetacular. Voltando à nossa conversa. Olha, muito couro, madeira. Sim, noto. Muito amadeirada. Nada couro. Picante ainda. Nada. Não nada é mais picante. no segundo terço é que vamos sentir. Nota aqui uma passa, umas passas. Passas fruto. Passas secas. Pronto, vamos continuar. Ora bem, tu, como já fizemos referência, trabalhas para a Davidoff. Queres falar um bocado do percurso e como começaste? Falaste-me que já estás no negócio do tabaco já há alguns anos. Sim. Conta-nos um bocadinho o percurso até chegar efetivamente à Davidoff, esta grande, enorme marca de tabacos. Sabes que isto para mim é giro, porque eu era anti-tabaco. Não fumavas nem nada? Nada. Vou aproveitar aqui para bater só o meu charuto para não fazer porcaria. Quando eu estive sempre envolvido na prática de atividades desportivas desde miúdo. Boa. E então tudo o que era tabaco para mim, apesar de estar muito familiarizado por causa de viver no bairro onde está a fábrica de cigarros, e se os meus amigos virem isto vão sentir um bocadinho de nostalgia daquele cheiro quando chovia. Isso é bom. É muito giro. Mas como era praticante de atividades desportivas, para mim era anti-tabaco.
tive grandes pegas com namoradas minhas na altura. Estamos a falar aqui, 16 anos? 17 anos? 20. Até aos 20 nada de tabaco? Nada, zero. Ok. Até 20 e tal. Mas depois comecei a trabalhar numa empresa de cigarros. A minha primeira foi a BAT, British American Tobacco, que tinha a distribuição da Lucky Strike, da Hotmans, cigarros. E tinha também a representação de marcas que não eram deles, mas que eram da Scandinavian, da STG, Scandinavian Tobacco Group, cigarrilhas, café creme e outro tipo de charutos. A Scandinavian também tinha tabaco para cachimbo, acho eu, não era? Ou não? Muito forte em tabaco muito de forte, cachimbo, muito forte em charutos. Okay. E aí é o meu primeiro contacto realmente com charutos. Isto é em 2009. Em 2010 há uma fusão da Scandinavian com a Swedish Match, e a Swedish Match tinha a representação da Davidoff. Ok. E então quando há essa fusão nós ficámos a trabalhar todo o portfólio da Scandinavian mais o da Swedish Match, e é o meu primeiro contacto com a Davidoff. Isto é em 2010. 2010, 11, 12, 13, 14. Depois entretanto mudei de vida e saí da Scandinavian. Mas é uma empresa que está no coração sempre, sim. Pessoas, amigos para a vida, uma das melhores chefes que tive na vida. Mas mantens relação muito. Ainda? Mantenho. Boa, isso é importante, pá. Isso é muito bonito. Estamos a falar desde 2008. Pá. Boa. 2008, quase há 20 anos. E é uma empresa que está sempre no meu coração. Okay. Ensinou-me muito, aprendi muito. Criámos uma coisinha do nada e hoje é uma coisa muito, muito, muito grande, e é assim. Depois andei noutras empresas, e em 2000... Ligadas ao tabaco, não? Também. Cigarros e cigarros eletrónicos. Ok. Em 2019 decidi sair um bocadinho deste mundo, mas como eu te digo, é um bichinho que te pega sempre. Entretanto tive o contacto da Davidoff, que estava um bocadinho abandonada no país, sinceramente. Foi forte, depois deixou de ser. Okay. Não tinha estrutura, não tinha nada, tinha 6 referências no país, portanto era realmente 6 referências, quando falas de referências é a nível de produtos. 6 tinha, sempre foi muito forte em cigarrilhas é uma das mais vendidas do mundo. E cigarrilhas não tem nada a ver os cigarros. Sim. Quando eu estou aqui como Davidoff é cigarrilhas e charutos. Os cigarros são de outra. Sim, falei nos cigarros porque pronto, o primeiro contato que eu tive com a Davidoff, além dos perfumes e essas coisas por aí afora, certo. Não é? Mas foi os cigarros Davidoff, em qual já se notava na altura uma diferenciação para o resto dos cigarros, em que era mais suave, eram bem construídos, e essa foi a primeira que eu tive. Claro que a Davidoff não é cigarros, a Davidoff é tabaco, e é tabaco a nível de charutos, que tem uma imensa história ligada aos charutos no mundo, tal como o Zim Davidoff, um dos primeiros inventores de um umidor eletrónico, digamos assim, em que era capaz, havia a possibilidade de controlar a temperatura e a umidade. Foi o Zim Davidoff que inventou. É um gênio dentro do tabaco e um estudioso dentro do tabaco. Pronto, já falamos aqui um bocadinho de história, vamos continuar aqui a história do nosso amigo Vasco. Vamos. Acabaste então por entrar, foste chamado pela Davidoff, começaste então, tinha pouco, não é? A Davidoff na altura? Tinha, estava infelizmente um bocadinho abandonada à deriva e com potencial gigante. O que é que faltava? Faltava estar nos sítios certos, com as pessoas certas, e ter o portfólio adequado às exigências deste consumidor, porque é um consumidor exigente. É um consumidor exigente que gosta de variedade, gosta de fumar um, fumar outro e provar, e isso é muito interessante. E viam noutros países uma panóplia de Davidoffs que não existiam cá, e depois mesmo que fumassem noutros países e viessem e não havia, sentiam-se um bocadinho defraudados. Então a minha ideia é, ok, vamos tentar dar essa experiência, a oportunidade dessa experiência aos consumidores portugueses, porque também merecem, não são menos do que os outros. Boa. Portanto, começámos com 6, hoje já temos praticamente 50.
artigos diferentes em Portugal. Todas as linhas praticamente estão disponíveis para experimentar. Só não temos ainda a Yamasa. A Yamasa, Mas de resto está tudo. Agora, mas tens todas as bitolas? Não tenho. Não, ainda claro. não. Ainda não. Sim, eu sei que o teu trabalho, e desde já dou-te os parabéns, meus sinceros parabéns, porque eu conheço, tenho-te como amigo pessoal. Eu sei o excelente trabalho que fazes com a Davidoff em Portugal e que consegues em certas linhas da Davidoff trazer primeiramente para Portugal do que para outros países, serem outros países, correto? Opa, sim, já aconteceu, principalmente em edições limitadas. Isso não quer dizer que os outros sejam piores ou melhores. O que interessa aqui é ter o cuidado com as pessoas e se sai na Suíça, se sai na Alemanha, tentar ter em Portugal o mais rapidamente possível também para as pessoas terem. E não comprarem lá em vez de comprarem cá, né? Também, assim vendes mais, assim aumentas, alavancas aí o teu ganho principalmente em edições especiais. Edições especiais, quando se vai cá sair passado 6 meses, se calhar já comprei lá. Já sim, tenho. Perde um bocado. Sim, já tenho, não é? Sim, é bom nós termos cá em Portugal quando sai, e eu sei que faz esse tipo de trabalho, e já houve algumas linhas que saíram, podemos falar aqui, que saíram cá primeiramente do que em Espanha, e sim. Em Espanha estamos a falar numa superpotência, digamos assim, de consumo de tabaco. A Espanha é o segundo país do mundo que mais consome tabaco. E de conseguirmos ter alguém em Portugal que faz esse tipo de trabalho, em que tem a preocupação, ok, eu quero este produto aqui para os meus aficionados da marca ou dos charutos, e conseguir que chegue primeiro a Portugal do que Espanha é um recorde. Na minha opinião, é um recorde, e dou-te os parabéns por isso. Por aconteceu na Diademas Finas, na edição limitada, aconteceu na linha Maduro. Gran Cru, não é? Gran Cru, sim. Aconteceu na linha Maduro, se bem que agora também já está em Espanha. Foi lançado agora há 2 meses, pai. É um charuto também divinal. Maduro e o Gran Cru Diademas Finas. Quem gosta de um charuto com personalidade, com nuances fortes, quando digo fortes não é de fortaleza, fortes nuances na boca, um charuto divinal. Para acompanhar então aí uma bebida alcoólica seria um whisky, um single malt. É divinal. Eu já tive essa oportunidade e é divinal. É um charuto muito bem construído, um charuto com mais perfil, tempo de fermentação, muito tempo de fermentação. Queres falar um bocadinho sobre Maduro? Podes falar. Opa, acho que é um charuto. Como é que eu te vou dizer isto? Em Portugal nós temos um problema. Não é só a Davidoff, mas nós somos somos o único país do mundo que, para venderes um charuto à unidade, precisas ter uma estampilha fiscal em cada um dos charutos, precisas ter um código AN em cada um dos charutos, precisas ter um aviso de saúde em cada um dos charutos, e isso logisticamente é mau, porque explicares numa multinacional que este retângulozinho aqui à beira-mar precisa de um packaging diferente, tem uma legislação diferente, é muito, muito complicado. E como tal, o Maduro é uma caixa que vem em 20 unidades. Sendo um charuto que custa 50 euros, 50 euros já algum dinheiro. Estamos a falar de uma caixa que custa 1000 euros, não. Que não pode ser vendida em 50-50. Queres? Ao contrário, estamos a falar em Espanha, ao contrário de Espanha, que passa-se isso, não é? Na maior parte das tiendas onde se vende os charutos, há a possibilidade de comprar à unidade. E isso facilita o consumidor, não é? Porque eu quero aquele charuto, mas se calhar não tenho a disponibilidade para dar 800 euros por uma caixa, claro. Mas se calhar 50 euros por um charuto eu consigo 50, dar, não é? Fechas os olhos e vais provar. Exatamente. E outra coisa também acontece em Portugal, que não acontece em alguns outros países. Por exemplo, o Canadá, a parte da restrição deles em relação aos charutos é o quê? Nós temos a nossa banda e eles colocam outra banda por cima para tapar a banda do charuto. Não sei se sabias disso. E na Austrália? Na Austrália também. E na Austrália fizeram, isto já há alguns tempos, fizeram um estudo ao consumidor, qual é que era a cor que eles mais detestavam de ver num produto. E o questionário saiu verde seco. Aquele verde azeitona. Esse é o que se utiliza no Canadá também, esse verde azeitona, exatamente. Todos os maços de tabaco, todas as anilhas, são verde azeitona.
E vem não há uma tapadas, diferenciação de vem marca, tapadas. não há... É horrível. Ainda não chegámos aí, acho que não vamos... Mas, espero eu. sim, mas ao menos tens aí, consegues ter a contemplação do charuto, não é? Eu já tive charutos vindos do Canadá e reparei nessa banda verde seco que eles trazem por cima da banda original, em que removes e tens lá a banda original. Mas em Portugal ainda é pior. Em Portugal ele vem completamente tapado com fumar mata e outro tipo de alusões à saúde. Pá, tu chegas a um local para comprar o charuto e não consegues ver o charuto. Não consegues ver. Alguns ainda consegues ver um bocadinho da anilha, outros nem a anilha B, só vês fumar mata. E isso aí, para além de que tu entras num estanque em Espanha e entras no umidor e aquilo é lindo de ver, não é? Só o cheiro é diferente, é completamente tabaco, diferente. as anilhas, as cores, tu entras aqui e não é a mesma coisa, só vês é avisos de saúde. E isso para marca ou para caixas que são edições especiais caras, trava um bocadinho a velocidade do consumo. Venda. E Maduro, quando saiu muito rápido. Agora está mais devagar. Vamos ter que fazer alguma coisa com o Maduro, by the way. Porque é um espetáculo. Estamos a falar de um charuto que é espetacular. 16 meses de fermentação extra, mais envelhecimento, 2 anos. Equador, México e Dominicana. Capa do Equador, capote mexicano e tripa dominicana. Um charuto que não é para meninos. Estamos a falar de um 3,5. Não é. Estamos a falar de um 3,5. Muito adocicado. Pá. Tem umas nuances. Eu consegui identificar ali nuances de mel no charuto. Couro, café. Ok. Eu gostei muito. Um charuto que eu gostei muito. Estamos a falar em trazer para Portugal. E antes de uma pergunta que eu te vou colocar, já que estamos neste desenrolar de linhas da Davidoff, vai chegar a Portugal, ou melhor, não sei se já chegou, mas tu vais-me já tirar essa dúvida, a Art Edition da Churchill 2025. Fala-nos um bocadinho deste charuto que eu tenho realmente muito interesse em saber sobre ele. Já estudei, obviamente, sobre ele, mas fala-nos um bocadinho tu como profissional sobre este charuto. Sabes que Winston Churchill é um dos maiores aficionados de sempre. Era um dos maiores aficionados sempre de charutos. E a Davidoff tem uma relação próxima com a família, principalmente com o trisneto do Sir Winston Churchill, em que todas as linhas do Winston Churchill que saem são aprovadas por esta pessoa e pela família. Ou seja, é uma parceria muito grande. Por isso é que só a Davidoff é que usa o Winston Churchill. Okay? Há esta ligação à família. A nível de banda e a nível da imagem dele, sim. O formato Churchill, tudo bem. Sim, o formato Churchill temos em outras marcas. A marca, o nome em charutos, só a Davidoff. E todos os charutos... Não te esqueças, uma das mais conhecidas será se calhar a Romeo e Julieta. Do White Churchill, o Churchill, não é? Mas não diz o Winston Churchill. Mas não diz o Winston Churchill, sim. Mas se calhar a nível de vitolas a mais conhecida será a Romeo e Julieta, se não me engano. Sim, é provável. Mas há outros Churchills. Há outros, claro. Mas o nome, a Davidoff é que usa. E como eu te disse, sempre com a aprovação da família, que é uma relação bastante engraçada e muito, muito, muito interessante. E o Winston Churchill era um homem de várias facetas, e todas as linhas são feitas com base no carácter e na personalidade dele. A linha original, a linha da anilha branca, é um charuto de dia-a-dia, era um charuto dele dia-a-dia, com base nas suas características. O Lake Tower há um filme na Prime, não sei se já tiveste a oportunidade de ver, se não, mas se não tiveste, acho que é, e lá para casa também fica a sugestão, que é The Darkest Tower, do Winston Churchill, está no Prime, que mostra um bocadinho que era depois de toda a gente estar a dormir, naquela última hora, que ele tinha as melhores ideias. E daí vem o Lake Tower. Daí vem o Lake acompanhado de um charuto. E a do Artist, que me perguntaste,
para além das mil e uma coisas que ele fazia, a pintura era uma das suas grandes paixões, e fazia e pintava. E então o artist tem a mesma composição de tabaco da linha original, em proporções diferentes, que é isso que também o artista faz, usa as cores com proporções diferentes, claro, para fazer a melhor tela, para tirar outras cores, e no formato Churchill, que era o preferido dele, ok? Que vai dar umas sensações totalmente diferentes da anilha branca, vai dar muito mais café, daí também dizer-se que aquilo é um charuto espetacular para fumar com um espresso martini, vai puxar pelo café, pelo cremoso do charuto no final. Eu trouxe-o, já agora mostro. Trouxeste-o? Boa. Já mais uma surpresa. Só para em primeira mão. Ele ainda não saiu em Portugal ou já saiu? Ele não saiu em Portugal, já saiu em alguns países o mês passado e provavelmente vai chegar este ano. Olha. Lindíssimo. Deixa-me só fazer aqui uma pequena review da observação do mesmo. É lindíssimo, é lindíssimo. A capa é um bocadinho mais escura. Tem algum amadurecimento esta capa? A capa mas se põe lá um ao lado do outro, já agora. É um bocadinho mais escura. Um bocadinho mais escura. É lindíssimo. Aqui com a banda Limited Edition, como se fosse uma tela pintada. Essa tela, ou esse bocadinho da tela, vem na caixa. A caixa de madeira. A caixa de madeira, quando vier para Portugal, e espero que sejas um dos que vai comprar a caixa, Eduardo. Esperemos que sim, claro que sim. A caixa tem todo o gosto. Até porque é uma série limitada, correto? É uma série limitada. Vou pousar aqui esta magnífica peça. É uma série limitada, 15.000, se não me engano, 15.500, não tenho a certeza se é 15.500, se é 17.500 caixas em todo o mundo. Boa. Ok. E quando abres a caixa de madeira, que já por si é lindíssima, mas por dentro tem uma tela pintada por Winston Churchill. Engraçado. Está maravilhoso. Estive a ver também, tem uma tipo zero uma tábua, não é? A parte de, vamos chamar tábua, vamos fazer ali uma tipo uma paleta para pintar. Também estás a querer desvendar tudo, não é? Estás a querer desvendar para servir os charutos. Não, mas quando abres a caixa tem uma tábua de madeira que é exatamente uma paleta de cores do artista, não é? Mas quando viras a paleta tem como se fosse um tabuleirozinho para servir o charuto. Lindíssimo. É esse pormenor que a Davidoff nos acostuma e que é diferente de outras marcas. Estávamos a falar no teu percurso, em que 2009, não foi? O ponto de viragem que começaste foi 2009? 2007 entrei na indústria, 2009 o meu primeiro contacto com charutos. Com a Davidoff? Em 2009? 2010 o primeiro contacto com a Davidoff. Tu já fumavas charutos nessa altura? Não. Fumava nada. Queres falar um bocadinho como a tua primeira experiência, o teu primeiro contato com o charuto como degustador, como fumador de charuto? Olha, a minha primeira experiência não foi com o Davidoff. Foi com outra marca que eu gosto bastante. E podes falar? Sim, não há problema nenhum. Você sabes que eu sou tranquilo. Sim, estou a brincar, mas sim, podes foi um Macanudo. Macanudo, ok, boa. Macanudo, que é uma marca da STG, da Scandinavian. Tem uma construção também incrível, ainda a um preço bastante interessante. Julgo que as origens do Macanudo eram jamaicanas, correto? Olha, primeiramente não te consigo dizer. Não, eu acho que era, eu posso estar errado, mas eu acho que era jamaicana e depois passou. Isso, passou também acho para... que tinha Honduras, Nicarágua. Sim, também. Dominicana. E é uma marca que cá em Portugal há pouco, mas que tem uma panóplia de produtos muito, muito interessantes. O Inspirado, o Orange, que esse é o que a gente consegue encontrar cá. Sim, e foi a minha primeira experiência com charutos. E quando tens uma primeira experiência com alguém que te consegue dizer o que é que realmente está a acontecer, tu sentes que isto não é tabaco, isto é outra coisa, não é? Isto não é cigarro. Isto é... Estamos aqui numa degustação, como degustas um vinho, como degustas uma boa comida, como degustas um bom espirituoso. Aí consegues, agora vais ter umas notas de aroma e tu
primeira vez, não é? Notas de aroma. Isto Tens nada, a primeira vez não, tabaco, não vale a pena. Isso, as nuances e as notas vêm. Isto é tal e qual um vinho. O que é que sabe a vinho? Sabe a álcool a primeira vez. Certo. É como uma cerveja. Sabe ao que sabe a cerveja, não é? As notas, quando a gente fala em notas, estamos a falar já numa experiência que nós temos e há alguns anos. E essas próprias notas vão sendo decifradas pelo nosso cérebro devido a experiências que nós já tivemos com aqueles sabores. Isto não tem cacau, o charuto claro não tem mel, o charuto não tem nozes. Agora, o próprio deciframento, digamos assim, que o nosso cérebro faz no palato quando estamos a fumar o charuto é que nos faz lembrar aquelas notas que nós já tivemos contacto. E isso é importante também esclarecermos lá para casa, para as pessoas não pensarem que andam aqui a meter sabores artificiais de... Certo, olha, por exemplo, o ano da serpente. O ano da serpente. Excelente. Tivemos um excelente evento, foi um evento magnífico. O ano da serpente, quando tu fumas ao princípio, sabe-te realmente a cítricos, principalmente limão. E obviamente ninguém andou lá a pintar aquilo com limão, não é? Ou a molhar o tabaco no limão. Tem a ver com os solos, tem a ver com o sol. Tem a ver com o próprio tabaco utilizado. Tem a ver com o próprio tabaco, tem a ver com imensas coisas. Mas esse eu acho que qualquer leigo que foi pela primeira vez sente realmente, porque nota-se mesmo ali um cítrico na boca. Estamos a falar no Macanudo, foi a primeira intervenção. Sim, foi a primeira intervenção, assim. Depois havia outras marcas não tão conhecidas que também experimentei na Scandinavian. E quando entrar Davidoff, é a minha primeira experiência com Davidoff número 2. E realmente é inacreditável. Foi aí que te apaixonaste. Foi amor. Foi aí por todos os valores da marca, porque depois também levas com aquelas formações da marca, não é? Sim, isso é importante também referir, que além da venda do tabaco, não é? Do teu trabalho, há formações que te são incutidas para também perceberes daquilo que estás a vender, correto? Claro. Tens que saber o que é que estás a falar, principalmente as principais características. Não é? Não quer dizer que não podes fazer um trabalho autodidata, porque também o fazes, não é? E é importantíssimo. Também se faz, mas a Davidoff fornece esse tipo de conhecimento. Boa. Fornece. E tenho um colega em Espanha, que é o Javier Blanco. Javier, já tive a oportunidade de conhecer. Já tiveste a oportunidade de conhecer. Um excelente conhecedor. Que para mim um dos gurus da Europa a nível de tabaco. E quando começas a ter contacto com ele e a ter formações diretas com ele, tudo tem outra dimensão, não é? Porque tu pensas, uau, este gajo realmente sabe o que é que está a dizer, não é? É um conhecedor. E esse contacto cada vez vai sendo maior e começas a estar apaixonado de uma forma diferente da marca. E depois tive a possibilidade em 2013 ir à fábrica. Da Davidoff? Sim. Boa. Na República Dominicana? Na República Dominicana. Brutal. Espero lá ir em breve outra vez. Convida-me. Mas quando vais à fábrica e tens toda aquela experiência e vives o carinho. Eu estou mesmo a falar de carinho porque é mesmo carinho, amor, sabes? Com que eles tratam a planta, o solo, a folha. Em todos os passos do processo, na fermentação, na cura, no envelhecimento, na armazenagem. Estamos a falar de um armazém com 50 milhões de euros em inventário. Porque há uma das coisas que a Davidoff faz e faz muito bem é a consistência. E só consegues consistência se tiveres tabaco armazenado da mesma qualidade, da mesma proveniência. É que vais fumar um Signature número 2 em 2005 e fumas um em 2025 e vai ser a mesma experiência. Isso é importantíssimo. Isso é inacreditável. Mas quando sais da fábrica, estava-te a dizer, estás lá uma semana, praticamente, fumas quiseres, não é? Mas quando sais... Isso já estás a deixar com vontade. Quando sais, sabes o que é que dá a sensação? Quando tu vês todo o cuidado, a paixão com que se faz as coisas, tu sais e dizes assim, 20 euros, 25 euros um charuto, é caro. Não. Não. Quando tens esta experiência, tu sais e pensas,
50 euros, 100 euros. Pá, eu agora percebo o porquê de ser um produto realmente caro e premium. As pessoas não têm noção do trabalho que dá, não tens. do que. Bom, ainda agora acabaste de dizer que temos 50 milhões, não é? De euros, de francos suíços. De francos suíços em tabaco armazenado. Estamos a falar num valor muito avultado em que está em stand-by, não é? Nós falámos aqui um bocadinho de negócios, são 50 milhões em que estão parados, são 50 milhões que não estão a ser movimentados, para depois vir a ser movimentado e criar uma experiência ao consumidor final. É preciso ser uma grande marca, é preciso pensar com cuidado. É o cuidado na consistência, na sabes? consistência, exatamente. No cuidado com o outro. Com o cliente, no cuidado com o cliente. Isso é importantíssimo, uma marca ter esse tipo de cuidado com o cliente, em que ok, temos este aqui, temos este tabaco, está armazenado, vamos controlá-lo, porque depois temos esse problema, não é? Problema, que não é um problema, controlar o tabaco, cuidar do tabaco, para que não aconteça nenhum tipo de estrago com ele, não é? Imagina o que é 50 milhões de euros em tabaco e o tabaco ficar estragado, não é? Tudo à mão, tu para teres uma ideia, para veres como é que está muito úmido. Está muito úmido, abre as janelas. Está pouco úmido, fecha as janelas. Isso é tudo à mão. Tudo à mão. Está a fermentar, eles põem. O tabaco é amontoado em paletes, né? Vão ao centro, vêem a temperatura e está muito. Então vira ao fardo. Vira ao fardo, vira a todos, tudo à mão, um cuidado rigorosíssimo. Pai, muito giro de se ver e percebe-se o valioso que é o produto. Pá, não há hipótese. Não é só a Davidoff, não é só a Davidoff que tem estes obviamente agora, não é só a Davidoff, estás a falar de tudo. Agora a Davidoff tem um cuidado extremo na construção e na experiência do nosso aficionado, não é? Sim, sem dúvida. Mas estava-te a dizer, aqui para voltarmos à nossa conversa, em 2010 a minha primeira experiência com charutos, 2010, 2011 a minha primeira experiência com a Davidoff, e a partir daí, e quando conheces mais a marca, pá, foi uma paixão à primeira vista. Depois, entretanto, eu saí totalmente, pá, mas continua sempre a ser uma marca daquelas que te apaixonam para a vida. E pá, e tive a sorte de em 2023 vir outra vez para este mercado e principalmente para esta marca, não é? Boa. E és feliz, não é? Nesta marca e em representar esta marca. Eu noto aí uma paixão, noto aí uma felicidade no teu trabalho, e costuma ser que fazes o que gostas e não trabalharás um dia na tua vida. E quando trabalhas para algo que sabes que não te vai defraudar, ok, tens podes gostar ou não, tens plena confiança, mas não podes falar mal. Percebes ou não? Claro que sim. Eu não gosto. Ok, provavelmente podes não ter provado aquilo que realmente vai ao teu palato, mas se realmente provaste e não gostaste, estás no teu direito. Agora não podes dizer que é mau. Sim, dizer que é mau. Não gosto é uma coisa. Eu tenho um amigo que diz: o whisky, pá, não é muito a minha bebida, estás a ver? E eu uma vez tive o erro de lhe dizer: isto não presta. E ele disse-me: tu não gostas, não digas que não presta. Não presta. É verdade. É a diferença. É a diferença. Estamos a falar de Davidoffs, mas temos que também. Não temos, mas eu também quero saber um bocadinho do teu gosto e para onde estão a ver os nossos espectadores, se também interessa, já que estamos a conhecer mais profundamente. Vou-te pedir 3 marcas de outro tipo de tabaco, seja cubano, não cubano, whatever, seja o que for, que realmente tu gostes de degustar, ou que tenhas alguma ligação com alguma experiência que tenhas tido e aquela marca e aquele charuto te faça relembrar aquele momento. Consegues-me dar essas 3 marcas? Sem ser Davidoff, não é? Sem ser Davidoff, não podemos falar Davidoff. Zino, Camacho e Avo. Mas agora temos que falar sobre isso. Zino, Camacho e Avo são 3 marcas também da Davidoff, correto? São 3 marcas da Davidoff. Há outras? São marcas pertencentes à Davidoff, com linhas também idênticas à Davidoff. São marcas da Davidoff, feitas no mesmo sítio da Davidoff, com o mesmo cuidado que há na Davidoff. Ou seja, estamos a falar Zino Nicarágua, é um produto que tem um valor preço-qualidade, acho que neste momento fantástico. Imbatível.
Tem uma qualidade de construção muito, muito boa. Não podemos esperar os mesmos aromas, a mesma coisa de um Davidoff, não podemos. Estamos a falar de segmentos totalmente diferentes. São valores diferentes. Mas é um charuto dia a dia que não falha e não está a ganhar. Que não presta, não podemos dizer isso, não. É um excelente. Podes não gostar, podes não gostar, mas não. Eu já tive a oportunidade de fumar também. O Camacho, o Avô. E a Zino, e são excelentes charutos, excelente qualidade de construção. O Zino, então, o Zino Nicarágua, pelo amor de Deus, é um charuto que vale se calhar 6 euros, correto? A unidade, um robusto entre os 6 e os 7,5. Pronto, robusto são, sim, para aí, é excelente, é um dos meus all-day para fumar, é o Zino Nicarágua. Se alguém quiser também depois é passar nas minhas redes sociais e eu darei o contacto do Vasco Carril para tratar desse assunto, está bem? Aumentamos aqui as vendas, não vos vão decepcionar, com certeza, porque tal como o Vasco, eu tenho plena certeza na qualidade dos charutos da Davidoff e recomendo. Como recomendo também outros charutos, cubanos, por exemplo, mas a Davidoff nunca me vai deixar ficar mal. Vista esta resposta traiçoeira da tua parte e muito inteligente, eu vou reformular a minha questão e quero que me digas 3 marcas cubanas que tu realmente gostes. Não te vou, sabes que eu trabalhei 4 anos na Imperial Tobacco e a Imperial Tobacco é a Altadis, a tabacalera em Espanha. Então tive bastante contacto com tudo o que é Habanos, trabalhei lá, não é? Claro. E gosto, não posso dizer que não gosto. Sim, se eu tiver que escolher de todos, Cohiba, mas ainda vou falar de Cohiba, não é? Talvez a minha marca cubana seja Monte Cristo. É a minha favorita. Sem ser cubana, Macanudo e Plasencia. Boa, também, boa. Boa, adoro. Plasencia também adoro. Excelente tabaco, também excelente construção. Na minha opinião, isto vale o que vale. Espero que não me batam lá em casa ou no escritório onde estiverem a ver. Claro que isto não é comparável, mas pode-se aproximar. Quem gosta realmente de um charuto cubano, um puro cubano, a Plasencia se calhar é a marca mais aproximada a nível de sabores, a nível de construção aos charutos cubanos. Efetivamente também temos isso na Davidoff, como é lógico. Estamos a falar então nas 3 marcas, Plasencia, Macanudo e Monte Cristo, correto? Vou-te então fazer esta questão e agora vamos falar aqui um bocadinho, vamos pensar aqui na tua história, em que me digas um charuto que tenhas tido que realmente te tenha feito pensar na vida ou algo ligado a uma grande conquista. Se calhar vai ser Davidoff, mas consegues enumerar um momento em que realmente aquele charuto está na tua memória, seja ele a marca que for, o nascimento de um filho, um negócio, qualquer coisa assim, que me digas, quero que me nomees um charuto e um local onde estiveste a fumar aquele charuto e que realmente ainda está hoje na tua memória. Opá, sabes que a quantidade de experiências que eu tenho com Davidoffs é muito maior do que qualquer outra marca. A probabilidade de ser Davidoff aí é maior, mas não é? Posso-te dizer com Macanudo por ter sido o primeiro contacto com este tipo de produto, e essa vai ficar para sempre na minha memória, com as pessoas com quem eu fumei, com o sítio. Mas uma experiência, o número 2 na República Dominicana soube de forma diferente. Davidoff? Sim, por toda a envolvência, por tudo, mas uma história gira, mas também foi com Davidoff, mas foi com o Signature 2000, que eu gosto bastante. Também um dos charutos mais vendidos no mundo. Vende-se um Signature 2000 a cada 10 segundos. Engraçado, não sabia dessa particularidade. Portanto, boa. Já passaram 10 segundos, alguns já compraram ou estão a fumar. É o charuto da Davidoff mais vendido de todo o mundo e um dos mais vendidos do mundo. Mas foi com Signature 2000 numa esplanada, com um grupo de amigos chegado,
éramos 5 por acaso, e o pack de Davidoff são 5, portanto foi para cada um. Para cada um. Quase nenhum fuma regularmente charutos, só assim quando eu levo assim nestas ocasiões, e gosto, ainda por cima gosto, mas também estão a ficar mal habituados porque estão a começar a fumar Davidoff e depois não vão fumar outras coisas. Mas éramos a única mesa a fumar na esplanada. E eu por acaso até tenho o cuidado de perguntar às pessoas se não se importam, claro. E foi tranquilo, esplanada à noite no Estoril. E através do charuto chega um estrangeiro ao pé de mim e pergunta-me onde é que podia comprar. E eu disse, pá, a esta hora não podes. Então tens algum? E eu, não tenho. Então eu tenho aqui o meu cartão e eu vou abrir um espaço e gostava muito de criar uma zona de charutos, amo, e telefona-me e eu, bem, uma oportunidade de negócio, e eu, estranho, pá, liguei-lhe ao restaurante, fez negócio, e foi através do charuto, não é? Que houve este contacto, que houve este. E eu pensava, pá, o que é que isto? E afinal, olha, era para uma oportunidade. E eu acho que o charuto traz isto, traz este network. Sim. Traz este network. Sim, facilmente se formos na rua, sendo um aficionado de charutos, e vemos alguém a fumar charuto, com certeza que a pessoa, eu aproximando daquela pessoa e começar a falar sobre charuto, ela não vai ficar chateada, e se calhar estamos ali a falar sobre charutos sem nos conhecermos de lado nenhum, mas temos uma paixão comum que é os charutos. Vou-te fazer outra questão em relação ainda aos charutos. Qual o charuto tu escolhias para celebrar uma grande vitória, vamos chamar vitória, na tua vida? Seja Davidoff ou não, estás à vontade, um que tu achas que... Não, vai ser garantidamente. Vai ser. Pá, depende da vitória, não é? Depende da vitória. Uma grande vitória, uma coisa mesmo muito. Vamos imaginar, eu não vou dizer o Porto ser campeão, porque eu sei que tu és do Futebol Clube do Porto, tal como eu, mas sei lá, um excelente negócio. Vamos falar num excelente negócio. Fechei um negócio brutal. Certo, para um acontecimento assim mesmo histórico, top, mesmo top. Um Royal Release. Royal Release. E qual é a habitual que escolhias? Escolhi o Salomones. Eu vou-te explicar porquê. Então, aliás, eu tive as duas experiências também e gostei mais da experiência do robusto. Pá, mas o Salomones tem uma elegância. Tem ali um je ne sais quoi. Pá, e depois são 2h30 de fumo. Eu por acaso fumo um bocadinho mais rápido porque eu tenho uma turbina rápida. Mas hoje não estás a acompanhar aqui a minha cadência de fumo. Pá, estou tranquilo, sabes? Eu também estou tranquilo. Aliás, eu nunca vi ninguém estressado a fumar um charuto. Já apanhaste o picantezinho do segundo terço? Apanhei, sim senhor, e falamos aqui das nuances, apanhei um picante, mas não é um picante nada agressivo. Sente-se assim uma ligeira pimenta, mas muito agradável. Fresca assim. Estou a adorar, estou fascinado com esta elegância deste charuto, muito bom. E lá para casa, se puderem, linha branca do Winston Churchill Davidoff, excelente. Sim, é um charuto para dia a dia que não faz, pode ser fumado a qualquer hora do dia, na minha opinião. Um pequeno almoço não ia sugerir, ou então se fosse um English breakfast, que aí daria com certeza um bom pairing com este charuto. Mas é muito bom, muito prazeroso fumar este charuto. Seria então o Royal Release Salomones. Sim, acho que tem uma elegância extrema, uma história incrível de qualidade. Uma capa maravilhosa. Só 8 pessoas no mundo enrolam. E isso acho os 8 melhores enrollers da Davidoff. Master Rollers Davidoff. Só esses é que estão autorizados a enrolar aquele charuto para fornecimento depois para o consumidor final, que iremos ser nós ou quem conseguir ser contemplado com este estilo de charuto. Falamos no charuto e também gostaria de saber, quero saber também um bocadinho dos teus gostos a nível de bebidas, sejam de teor alcoólico ou não. Qual era a bebida que tu escolhias para fazer pairing com este charuto? Com o Royal? Sim.
para fugir um bocadinho aos clássicos, vou fugir um bocadinho aos clássicos. Podes fugir ao que quiseres. Senão andamos sempre no rum e no whisky, no rum e no whisky. Eu não ando, mas sim, a maior parte anda. Eu fugiria um bocadinho a isso com uma tequila. Boa. Uma tequila cocktail ou tequila pura? Podia ser um cocktail com... Podia ser um cocktail, mas podia ser pura. Eu gosto bastante de tequila. Gostas? Acho que vai ser, ou está a ser, o novo gin. Sabes? Acho que há uma tendência forte para a tequila. Claro que em coquetelaria muito mais forte, sim. A tequila é muito utilizada em cocktail. Mas na para parte da mixologia é muito utilizada. Sim, mas para o cocktail já punham um escúrio. Escúrio. Acho que o tabaco do Brasil dá-lhe aquela ginga. Dá-lhe. Fica muito engraçado. Fica bem com um doce, fica bem com um cocktail, porque vai buscar ali o fresco do álcool e o doce da mistura. E vai-te trazer também, vai-te puxar pelo doce do escúrio, que o tabaco brasileiro traz isso. Traz isso. É um charuto muito divertido de fumar porque muda constantemente. Exatamente. Muda constantemente. Isso também acontece também, que falamos há bocado, no charuto do Year of Snake, edição limitada 2025, e nota-se essas nuances da utilização do tabaco. Eu não sei, ele traz tabaco brasileiro? Não traz, é mexicano. Equador. Capa Equador. Tripa mexicana, San Andrés, salvo eu. E dominicano. E eu notei essas nuances e depois um bocadinho com algum cuidado a estudar sobre este charuto, o Davidoff Year of Snake, qual tivemos o nosso evento. Eu gostei desse serpentear de nuances no charuto, que depois consegui ler que esse trabalho foi feito mesmo pelo o blend deste charuto para trazer essa personalidade da serpente para o charuto. Eu achei a forma como ele é trouxido. Mas por acaso os anos chineses, a Davidoff começou com os anos chineses há 12 anos atrás, no ano da serpente, há 12 anos atrás. E todas as caixas e todos os charutos têm uma ligação com o ano do zodíaco. Todas as caixas, tu vês o pormenor da caixa e do charuto e tem a ver ou as cores, ou o vermelho e amarelo da serpente, o serpentear dos aromas. O do tigre, não te esqueças que vai dizer, o do tigre, eu já estive a ver, eles tiveram-se de dar ao trabalho de colocar a capa malhada com aquele tigrado do tigre. É fenomenal pensarmos nisso, e quem não teve a oportunidade de ver esse charuto pode pesquisar na net, ir ao Dr. Google, como é conhecido, e colocar Year of Tiger Davidoff, e vai ver que a capa dele tem nuances como se fosse o pelo, o malhar do tigre. É fenomenal. Eu já soube essa história, como é que eles fizeram. Eu acho que fizeram enrolaram o charuto e deram uma prensada no charuto para que alguns óleos do charuto subissem e ficasse esse tigrado manchado no charuto, o que é fenomenal, digamos assim. É fenomenal. Agora, o ano da serpente começa o calendário do zodíaco. Portanto, temos mais 12 anos de calendário zodíaco e vão estar em Portugal. O serpente foi o primeiro, para o ano é o cavalo. E são 12 anos. Já há novidades sobre o cavalo? Já saiu alguma coisa? Não querendo ser spoiler? Está em linha. É óbvio que já sim, há, não já, é? Claro. Mas ainda está confidencial, mas vai ter muita pinta, confesso. Boa. Diz-me então, vamos entrar aqui na reta final, infelizmente, do nosso podcast, porque está a ser uma conversa extremamente agradável. Espero que sim. Está a ser. Para mim, pelo menos para mim está a ser, e lá para casa também tenho a certeza que está a ser. Diz-me, como é que tu achas atualmente o negócio, digamos assim, dos charutos premium em Portugal? Como é que tu estás a ver? Se achas que há um abrandamento, se achas que cada vez está mais em vogue, se há hype no sentido da experiência de fumar charutos? Fala um bocadinho sobre isso, já que tu és um profissional na área e estás de certeza mais à vontade do que eu para falar dos prognósticos, digamos assim, do charuto em Portugal, no mercado português. Olha,
como é que eu tenho de explicar isto? Para mim o negócio corre bem porque eu venho de uma base pequena, não é? Venho de uma base, de um histórico pequeno, então o crescimento é normal ele acontecer. Mas o que eu tenho visto, e mesmo os meus concorrentes, crescem igualmente. Portanto, o que significa que há mercado, que há negócio, e que eu vejo, e mesmo nos eventos que temos feito, vê-se isso. Faixas etárias mais porque há sempre aquele estigma que o charuto é para o velho, ou o charuto é para aquele gajo de 70 anos que já está mais para lá do para cá, mas não, há muita malta entre os 20 e os 30 anos a entrar, a querer experimentar, a querer aprender e a tornar-se realmente aficionados. E quando isto acontece, dá-te uma margem futura muito, muito grande, porque é este segmento que temos que aproveitar, nunca esquecendo, claro, os outros que já cá estão há mais tempo, e por isso é que queremos trazer mais portfólio, por isso é que queremos dar outro tipo de experiências às pessoas, para que realmente o negócio cresça de forma saudável e sustentável. E eu acho que o mercado está a crescer. Boa. O mercado está a crescer, mesmo com a ausência de alguns puros cubanos, mas infelizmente sim, verdade. Mas temos a Davidoff para colmatar essas claro que sim, e quem não provou, que fale, que pergunte. Olha, eu fumo um Monte Cristo, provei um Davidoff e não me soube. Se calhar não fumaste o Davidoff, que nunca vai ser a mesma experiência. Não vai ser. Estamos a falar de solos diferentes, tabacos diferentes. Terroir é diferente, agora, solo diferente. O que é que tu gostas num charuto cubano? Gosto de uma fortaleza X ou de um aroma Y. Estes sabores. Ok, então provaste o Davidoff errado. Vais provar este que vai-te trazer a mesma fortaleza ou as mesmas notas de aroma, e é isso que é preciso ser parecida. Agora, diferenças sempre. Estamos a falar de produtos orgânicos, estamos a falar de solos que têm características diferentes, de tabacos que têm características diferentes, de processos de construção diferentes. A Davidoff tem 2 fermentações. A única marca cubana que tem 2 fermentações é a Cohiba. Portanto, aquele amónico que tu sentes num cubano nunca vais sentir no Davidoff, e isso não é falta de fortaleza. Não é. Assim como o mito da capa clara e da capa escura. Sim. Que é mais forte. Isso aí eu gostava mesmo de dizer umas coisas sobre isso, porque não é a capa que vai dar a fortaleza ao charuto. A capa, o que vai dar a fortaleza ao charuto é o tabaco normalmente que está na tripa. Ok? A tripa, quando eu digo a tripa, é o interior do charuto. Porque há tabaco ligeiro, volado, visos, okay? Que é diferentes tipos da planta. O tabaco ligeiro, que é um tabaco utilizado do corte mais alto da planta, que leva com mais... Ainda temos o médio tempo. Certo, mas que leva com mais sol. Vai-te dar intensidade, vai-te dar aromas, mas queima pior. Portanto, ele tem que ser misturado com o tabaco visos e volado para ser uma experiência boa. E esse viso e esse volado é que te vai dar o kick de nicotina. Portanto, não é o tabaco utilizado na capa que vai dar, não é aquele estigma do essa capa é muito escura, é muito forte, vai ser mais forte. Não tem nada a ver. Há tabacos, há charutos com capa escura suaves e há charutos com capa clara fortes. Portanto, é bom desmistificar aqui. O que está lá dentro é o que interessa e o que nos vai dar a fortaleza. Agora, pode dar aquela sensação, sim, ok, eu percebo essa sensação, mas vamos desmistificar que isso é totalmente errado. É verdade, não tem nada a ver. A utilização da capa muitas vezes tem a ver com... Porque antigamente também falava-se que a capa não dava qualquer sabor ao charuto. Era só a capa que era enrolada. E na minha opinião... a capa dá sabor ao charuto, claro. E a capa consegue dar nuance ao charuto com outras capas diferentes. Há empresas que defendem que não.
Na minha Mas opinião, nós temos a experiência que nós temos uma linha que é a 702, que é uma capa híbrida. Já não existe. Que é uma capa híbrida. Já não existe, que é o mesmo charuto com capa diferente. Tem sabores, diferente. Tem sabores diferentes. É diferente. Assim como o mesmo charuto com formatos diferentes, tem uma experiência diferente. Tu fumas este Churchill e fumas um Robusto ou fumas o Touro e vai-te saber diferente. São quantidades de tabaco diferentes. Exatamente. Portanto, vai ser sempre uma experiência, outra experiência. Vai ser outra experiência. Então estamos a falar que já está, na tua opinião, um profissional na área que está em crescente aceleração, digamos assim, o negócio dos charutos, não é? Em Portugal. E tu vês isso com olhos para um futuro. E também falamos aqui cada vez pessoal mais jovem, e quando falamos mais jovem, 20 e poucos, e nós temos tido essa experiência também nos nossos eventos. Cada vez vem pessoal mais jovem também, temos pessoal de várias faixas etárias, mas temos pessoal jovem em querer aprender a degustar, em querer estar na presença de pessoas que fumem charutos e passar bons momentos. Vou-te colocar então, infelizmente, a última questão. Está bem? Porque eu, por mim, acho que já vamos perto de 1h20, 1h30 de podcast, mas esta conversa daria facilmente para 2-3 horas. Estamos aqui mais tempo, tá garantidamente. Sim, estou a adorar, na minha opinião, estou a adorar. Vou-te colocar a última questão. O que seria para ti, em relação aos charutos, em relação ao panorama nacional, a melhor conquista a nível pessoal e a nível de trabalho para ti? Qual seria a tua melhor conquista profissional, a tua melhor conquista dentro da área em que estás a trabalhar nos charutos? Certo. Há duas conquistas, ou melhor, há dois objetivos que eu tenho nesta vida profissional, ok? Um era colocar Portugal no mapa da Davidoff, que Portugal não fosse apenas a Península Ibérica. Ok. Fosse parte da Península Ibérica. Boa não. Visão. Há Portugal e a Espanha, e a única coisa que temos comum é sermos Península Ibérica. Mas que soubessem que Portugal estava no mapa da Davidoff, ok? E isso eu já consegui. Foi bom. A segunda é ter uma exclusiva, uma edição exclusiva para os nossos consumidores em Portugal, que acho que era a cereja no topo do bolo, poder dizer que eu fiz a Davidoff Portugal, ou eu fiz a Davidoff Lisboa, ou eu fiz a Davidoff whatever. Okay? Acho que era muito, muito, muito bom para todos termos uma edição exclusiva só nossa. Certo, ainda não há, temos vários tipos de edições regionais, não é? E edições de países, desde Davidoff London, Davidoff Ásia. Olha, falou-se que tantas edições limitadas da Davidoff este ano. Queres falar um bocadinho sobre isso para terminarmos? Quero, porque não é haver muitas edições limitadas, porque edições limitadas este ano vão haver 4, ok? Snake, Winston Churchill, Escúrio em breve, e outra que eu não vou já dizer, revelar. E depois no final do ano havemos de ter o lançamento do ano do cavalo, ok? Portanto estamos a falar de 4, 5 limitadas, e estas são iguais para todo o mundo. Para todo o mundo, exatamente. Depois o que é que acontece? São as tais exclusivas regionais que a Roménia faz, por exemplo, a Singapura pode fazer também, Estados Unidos. E aliás, isso são regionais, temos não nos são Estados Unidos, desculpa de interromper, força. Temos nos Estados Unidos há alguns locais onde se pode fumar, estamos a falar de lounges, em que eles próprios têm uma grande aderência de fumo, porque estamos a falar dos Estados Unidos, é o primeiro país no mundo a nível de consumo de charuto, de tabaco. Eles adoram. Pronto. E entretanto conseguimos ter alguns lounges de importância muito relevante, em que eles conseguem ter uma edição só para aquele lounge.
e às vezes sai essa edição, mas essa edição só vai para aquele lounge, e à partida já tem os compradores, ou só vai todos para aquele país, e isto não é uma edição, é uma edição que acaba por ser uma edição limitada, mas não é generalizar, ou seja, é exclusiva daquele país, exclusiva. É como se fosse uma regional, ok? Não é uma limitada, portanto, limitada há 4, vão a ver, são muito, muito, muito interessantes. A do Churchill está maravilhosa. Vamos trabalhar. A do Churchill é uma que vamos trabalhar e fica já aqui em antemão. Iremos fazer com certeza no Estoril Cigar Circle um almoço referente a este charuto, que é lindíssimo. Tive agora a primeira oportunidade de estar com ele na mão. Vamos trabalhar com ele. E em relação a outros, vamos ficar à espera. Vamos ficar à espera do que sai no mercado. De certeza com, na minha parte, muito entusiasmo por o que está aí para vir. E vamos ficar a aguardar que seja cada vez mais e que haja cada vez mais estas linhas e que nos proporcione, além de estarmos a degustar uma coisa feita com grande importância, não é? Porque isto temos de ter noção que são edições limitadas e está hoje e depois já não há mais. Sim. Não é? Acabamos agora aqui de falar de várias linhas da Davidoff em que saíram e que depois são artigos colecionáveis, correto? Na tua opinião? São muito, assim como os anos chineses, mas estas limitadas que eu falo, é inovação, não é? Uhum. Porque há sempre um quê de inovação nisto, e a Davidoff nisso é master, sempre preocupada com inovar, e o colecionismo. Porque fumas os charutos, guardas a caixa, porque a própria caixa é uma obra de arte. Uma obra de arte. E podes usar para outras coisas, até para pôr lá em casa. As joias da mulher. As joias da mulher, essa é boa. Vamos falar sobre isso, senão eles começam a desaparecer lá em casa. As caixas e começam a ir com joias da mulher. Mas é aí que queremos tocar. É consistência, inovação, experiência ao consumidor e, claro, continuarmos a fazer o bom trabalho que temos vindo a fazer, crescer e meter Portugal no mapa. Dar às pessoas a mesma oportunidade que há noutros países de fumarem várias linhas da Davidoff. Boa. Vasco, muito obrigado por teres aceito o convite para vir a este podcast. Desejo-te, a nível pessoal, as maiores felicidades, está bem, no teu percurso, que eu sei que tem sido um percurso de excelência. Que continues a batalhar, continues a trabalhar para conseguir proporcionar a todos os aficionados do tabaco, dos charutos a nível nacional, com estas pequenas relíquias, digamos assim. Agradecer também o teu carinho sempre pela marca, com a maneira como falas, a tua amizade, claro, e desejo-te vamos vendo por aí com certeza, em outros eventos, em outros tipos de trabalhos. E mais uma vez obrigado, espero que tenhas gostado. Gostei bastante. E muito obrigado também pela oportunidade. Nada, o gosto todo meu. Pelo carinho que também têm por esta marca maravilhosa. Ok. E vemo-nos por aí, garantidamente. Vemo-nos por aí. Lá para casa, efetivamente, muito obrigado por estarem a assistir. Não se esqueçam de seguir nas redes sociais também. O Estoril Cigar Circle no Instagram, Vila Mirim Saraiva, o meu Instagram pessoal. Vemo-nos por aí. Espero que tenham gostado desta experiência aqui com o Vasco, que veio partilhar muito do seu conhecimento e da sua à vontade de falar sobre o charuto. E não se esqueçam que estamos aqui para vocês. Deixem o vosso like, comentem. Quero também, vou fazer aqui um ligeiro pedido, que coloquem no nosso YouTube quem gostaria que fosse o próximo convidado do História com Charutos. Deixo-vos um abraço e até breve.